A falta de conhecimento sobre as fases do climatério fazem com que estas mulheres não se expressem e não falem como se sentem, o que acaba atrapalhando muito a qualidade de vida das mesmas. Bem, agora vamos falar sobre sintomas. Quais são os principais sintomas que ocorrem na menopausa? Eu enumerei aqui 23 sintomas, tá? São fogachos, sudorese noturna, calafrios, insônia, cefaleia, dor de cabeça, palpitações, menstruação irregular, depressão, ansiedade, irritabilidade, osteoporose, alterações no metabolismo das gorduras com aumento do colesterol e dos triglicérides, diminuição da libido, secura vaginal, dispareunia ou dor à relação sexual, que é uma coisa extremamente incômoda, corrimento vaginal, dores articulares e mialgias ou dores musculares, urgência urinária, incontinência urinária de esforço, mudança na pele e cabelo, fadiga, dificuldade de concentração e, por último, talvez, maneira de ver o problema, o mais grave, que é o prejuízo da memória. Bem, agora irei comentar alguns detalhes em relação a esses sintomas que eu falei da menopausa. Primeiro, em relação às menstruações irregulares. Este é geralmente o primeiro sinal da menopausa junto com os fogachos. Tipicamente, o ciclo inicialmente reduz dos 28 dias para 21 ou 25. Em seguida, o ciclo se estende, com ocasionais menstruações ausentes. O próprio período muda, às vezes sendo muito intenso e prolongado, e outras vezes curto e minguado. Quero dizer para as mulheres precisam ficar mais atentas a este período, porque a fertilidade declina, mas poderá ocorrer gravidez. Portanto, fique atenta e previna-se. Em relação aos fogachos e suores noturnos. Os fogachos geralmente começam por volta dos 47, 48 anos, mais ou menos, de idade. Para a maioria das mulheres, costumam durar mais ou menos 2 a 3 anos. Em alguns casos, entretanto, os fogachos começam mais cedo, algumas vezes ao final dos 30 anos e começo dos 40. Podendo continuar por mais 5 ou 10 anos. 25% das mulheres ainda têm fogachos ocasionais após mais de 5 anos. Os fogachos e os surtos noturnos são os sintomas mais comuns da menopausa, junto com as irregularidades menstruais, mas principalmente os fogachos afetam 75% dessas mulheres. Algumas mulheres sentem geralmente, quando o fogacho está prestes a começar, como uma sensação de aumento de pressão na cabeça. Em poucos minutos, o rubor sobe rapidamente para a cabeça e pescoço, espalha-se pelos ombros e peito, geralmente causando um grande desconforto e constrangimento para a mulher. Geralmente dura alguns segundos, mas podem persistir por cerca de 15 minutos, repetindo-se várias vezes ao dia. Você pode também perceber suor ou palpitação e sentir-se fraca, além de desmaiar. Já vi isso muito acontecer. Os suores noturnos podem ser particularmente graves, atrapalhando o sono, sendo que algumas mulheres têm de trocar a camisola ou mesmo os lençóis quando acordam ensopadas, encharcadas de suor. O terceiro é o prejuízo do sono. A interrupção do sono é frequentemente causada pelos suores noturnos, mas também pode ser um sintoma de ansiedade e depressão subjacentes. Dificuldades em iniciar o sono pode ser geralmente um sinal de ansiedade. Aqui, você se sente extremamente cansada, mas sua mente continua a pensar nos eventos do dia, ou você se preocupa com planos futuros. O despertar no início da manhã pode significar depressão, pois você não tem muito problema para adormecer, mas acorda às 2 ou 3 horas da manhã, revirando-se no resto da noite. A menopausa agrava a ansiedade e a depressão subjacente, sendo que aqui o tratamento médico deve ser mais considerado. Quatro são os sintomas emocionais. O sono pobre tem um efeito devastador, resultando em cansaço diurno, letargia, dificuldades de concentração e depressão também. Esses sintomas são geralmente muito incômodos e tornam ainda mais difícil lidar com as demandas diárias. Encontrar maneiras para melhorar seu sono, controlando os fogachos ou tratando a depressão, restaura o equilíbrio. Pois as dores de cabeça, a flutuação nos níveis hormonais, piora a enxaqueca e outras dores de cabeça em mulheres suscetíveis. Muitas mulheres notam uma relação entre dor de cabeça e o ciclo mensal, especialmente 5 a 10 anos antes da menopausa. Sintomas pré-menstruais ficam mais proeminentes nesta época e as dores de cabeça ou enxaquecas podem piorar durante a semana pré-menstrual. Isso é muito comum, uma das causas, um dos gatilhos de enxaqueca.
As dores de cabeça geralmente melhoram quando as flutuações hormonais acalmam, mas seu médico ou especialista em enxaqueca podem oferecer um tratamento específico se necessário. Hoje, não sei se você sabe, existe a Sociedade Brasileira de Cefaleia e as mudanças sexuais. O estrogênio ou estrógeno mantém a vagina e os órgãos sexuais umedecidos. Portanto, a secura torna-se um problema quando os níveis de estrogênio caem. Aqui, o ato sexual torna-se doloroso e o risco de infecção urinária aumenta. Agora, já que o ato sexual estimula a produção de líquido lubrificante, o sexo regular protege contra essas mudanças, é lógico. Sintomas urinários, quer dizer, um desejo constante de ir ao banheiro, mesmo quando você acabou de ir, especialmente se queima ou pinica, é um sintoma comum de cistite. Este pode piorar após a menopausa, esse sintoma. Algumas vezes, a urina torna-se infectada, o que requer tratamento com antibióticos. Porém, se não melhorar após 2 dias de uso de antibiótico, procure seu médico, que é melhor. Outro sintoma e sinal comum urinário é a incontinência urinária, causada pelo enfraquecimento dos músculos que impede a bexiga de vazar, sendo um legado comum do parto, ficando mais grave com a queda dos níveis de estrogênio. Tossir e correr normalmente provocam um vazamento da urina, sendo que o mesmo pode acontecer durante o ato sexual. Em relação à pele e cabelos, o estrogênio mantém a pele hidratada e estimula o crescimento do cabelo. Portanto, o apogeu ocorre na gravidez, quando os níveis de estrogênio são altos. Sem estrogênio, a pele torna-se seca, perdendo a elasticidade e tornando as rugas mais proeminentes. Em relação ao cabelo, cresce mais devagar, fica mais fino e menos maleável. Agora, o que dizer em relação aos sintomas não hormonais? A depressão e os problemas sexuais que ocorrem próximo à menopausa não são causados somente pela queda dos níveis de estrogênio. A menopausa marca um momento na vida da mulher que pode ser muito difícil por vários motivos, como os filhos que vão embora de casa. Isso chama-se síndrome do ninho vazio. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar disso aí. Outra coisa, aposentadoria, dificuldades conjugais, doença ou mesmo morte de um parente. Essas mudanças têm seu próprio custo, mas a maioria das mulheres consegue encontrar o caminho para lidar com elas. Se você sentir que as coisas estão ficando fora de controle, peça ajuda ao seu companheiro ou a amigos, ou procure o que é mais prudente, auxílio profissional. O ganho de peso. Aqui, a redução de atividade física, geralmente resultante de uma mudança no estilo de vida, mas também por problemas nas articulações com dores, combinada a uma redução do metabolismo que ocorre com a idade, são fatores que podem levar ao ganho de peso. Alterações hormonais também participam, uma vez que o estrógeno é responsável pelo formato do corpo da mulher. Sendo assim, o peso se acumula mais em torno do estômago após a menopausa. E como podemos fazer o diagnóstico de menopausa? Em geral, os sintomas da menopausa são suficientemente evidentes para se fazer o diagnóstico, especialmente se você estiver no final dos 40 ou início dos 50 anos. Se houver qualquer dúvida, você poderá fazer uma dosagem hormonal no sangue ou, melhor ainda, hoje eu aconselho na saliva, porque os hormônios na saliva se encontram na sua forma livre, que é o mais importante. À medida que as mulheres vivem mais, os efeitos prolongados da deficiência de estrogênio tornam-se mais aparentes também. Os riscos de fraturas, derrames e doenças cardíacas aumentam a cada ano após a menopausa. Como já comentamos, algumas mulheres têm pouco ou nenhum desconforto, enquanto para outras os sintomas são extremamente debilitantes. Entretanto, frequentemente pode-se tentar medidas de autoajuda simples para aliviar os sintomas antes de procurar seu médico para tratamento, como essas que passo aqui a enumerar, ok? Presta atenção. Olha, os fogachos podem ser desencadeados por alimentos apimentados ou temperados, assim como por café ou por álcool. Portanto, evite-o se você é sensível, especialmente antes de dormir. A ansiedade e o estresse são fatores adicionais, embora estes sejam mais difíceis de evitar. Vista-se com roupas feitas de tecidos naturais que permitem a circulação de ar em torno da pele, e vistas camadas também de roupas leves ao invés de uma malha pesada. Use lençóis de algodão e durma sempre em um quarto fresco e bem ventilado, bem arejado. Programas de relaxamento e biofeedback térmico podem ajudar a controlar a temperatura corporal e têm mostrado alguma eficiência no controle dos fogachos.
Agora, a dificuldade para dormir. Aqui também comentários semelhantes se aplicam ao sono. Evite comidas e bebidas estimulantes próximo ao horário de dormir, especialmente álcool. Tente um leite quente, tome um banho quente ou leia um bom livro, ou mesmo assista à TV, até que se sinta sonolento. Mas cuidado com filmes de terror, por favor, ou programas criminosos, sai disso. Mantenha seu quarto fresco e sempre bem ventilado. Se acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir, levante-se, prepare um leitinho morno ou leia um pouco, vai se sentir melhor. Se você se sentir cansada durante o dia, tire sempre um cochilo de 20 minutos ou até menos, mas não mais que isto, pois só irá dificultar seu sono à noite. As menstruações irregulares. É difícil controlar menstruações intensas ou irregulares sem usar remédios. Aqui você vai ver no final, você pode usar os fitoestrógenos também, que vai resolver esse problema tranquilamente. Entretanto, eu posso falar aqui para você, coma de maneira equilibrada e balanceada e tome suplementos vitamínicos, principalmente vitamina B6, ferro e magnésio. Para isto, você pode usar a forma mais ativa e com maior biodisponibilidade da vitamina B6, que é a piridoxal 5-fosfato. Você pode usar 100 mg ao dia. O ferro pode ser ferro quelado, 15 mg. E o magnésio, o melhor é o magnésio trionato, 400 mg, que irá fazer muito bem para o cérebro. Entretanto, fica alerta, pois algumas pessoas não toleram qualquer tipo de ferro. Dá indisposição, às vezes até sangramento durante as evacuações. Nesses casos, melhor não usar. Tá bom? O óleo de prímula também é amplamente conhecido por aliviar os sintomas da menopausa, embora evidências científicas sejam ainda bastante inconclusivas em relação ao óleo de prímula da noite. Entretanto, aconselho você a consultar o seu médico se tiver menstruações intensas repetidamente. Por quê? Uma vez que existem outras condições, como miomas uterinos e doenças da tireoide, que podem causar sintomas semelhantes. Olha, o hipotireoidismo é causa comum de menstruações excessivas. Quero dizer aqui de antemão que a principal causa de hipotireoidismo, em 95% dos casos, é que ninguém conhece, é o vírus Epstein-Barr, que é uma coisa extremamente comum de você se infectar. Se você tiver interesse, faça um exame de sangue pedindo a seu médico para fazer desta maneira: dosar anticorpos IgM e IgG anti-Epstein-Barr. Em relação aos sintomas emocionais, a maioria das mulheres já se sentiu deprimida em algum momento da vida. Porém, geralmente, as mesmas mantêm os sentimentos sob controle até que, eventualmente, ele acabe. Entretanto, mudanças hormonais podem dificultar este controle. Encontrar maneiras de relaxar e desabafar, comer de maneira saudável e fazer exercícios adequados fará seu humor melhorar. Porém, procure um médico se essas medidas não forem efetivas. Em relação às dores de cabeça, a maioria das dores de cabeça não enxaquecosas é secundária a alguma causa subjacente, geralmente pular refeições, falta de sono ou dor muscular. A hipoglicemia também é outra causa. A solução aqui é encontrar a causa e tratá-la, e não ficar tomando analgésicos sem orientação especializada. Enxaquecas podem ser desencadeadas pelos mesmos motivos, sendo que evitar esses fatores desencadeantes reduz a frequência dos ataques. Analgésicos simples ou outros medicamentos patenteados para a enxaqueca ajudam a controlar os sintomas, mas siga as instruções e não os tome por mais de 2 dias na semana. Em relação à enxaqueca, quero dizer que em breve irei fazer um outro vídeo sobre tudo que você precisa saber sobre enxaqueca, tá? Aguardem. Em relação à dor articular e muscular, aqui, cremes que aquecem profundamente ou almofadas térmicas fornecem algum alívio, mas os analgésicos podem tornar-se às vezes necessários, caso os sintomas forem mais graves. Tente exercícios suaves e sem peso, como pedalar, nadar ou alguma terapia alternativa. O controle da dieta e suplementos com óleo de peixe ou ômega 3 pode auxiliar na artrite, nas dores articulares. Mudanças sexuais. Aqui, lubrificantes à base de água em farmácias de manipulação estão disponíveis sem receita e auxiliam na relação dolorosa. Porém, nunca use vaselina, uma vez que produtos à base de óleo previnem que o ar alcance a pele, aumentando assim o risco de infecção. Se você tem propensão para candidíase, vista fibras naturais próximas à pele e evite tomar banhos de imersão
ou usar mesmo sabonetes perfumados. Os desodorantes íntimos são desnecessários e podem causar mais irritação ainda. Um tampão revestido com iogurte natural inserido na vagina é calmante, sabe? Mas seu médico poderá lhe receitar tratamentos mais específicos para isso. Não esqueça que seu parceiro pode precisar de tratamento, principalmente e quase sempre, se a candidíase for recorrente. Perda do desejo sexual pode ser causada pelas mudanças hormonais, particularmente se o ressecamento da vagina tornar o sexo doloroso. Porém, pode ser um sintoma também de depressão ou mesmo de doença latente. Em relação aos sintomas urinários, é muito difícil tratar uma incontinência urinária, mas seu médico pode lhe ensinar exercícios para fortalecer os músculos do assoalho pélvico, o que ajuda no controle da bexiga. O controle dos músculos para interromper o fluxo da urina fortalece os músculos na saída da bexiga. E tem outro aqui, ó. Os pequenos cones plásticos pesados também ajudam a exercitar os músculos certos, uma vez que você precisa tensionar os músculos do assoalho pélvico para prevenir que os cones caiam. Usar os cones diariamente e aumentar seu peso aos poucos ajudam os músculos a ficar mais fortes e melhorar também a incontinência. O cone plástico pesado deve ser colocado dentro da vagina, não esqueça. Beba muito líquido, mas evite café ou álcool, já que os mesmos estimulam a bexiga. Se os sintomas não melhorarem dentro de alguns dias, procure seu médico. Em relação à pele e cabelo, mantenha um corte de cabelo simples, pois é mais fácil de cuidar. E use hidratante para evitar que a pele fique muito seca. Se você for muito ao sol, use um bom protetor solar e chapéu. Se você pratica natação frequentemente, use muito hidratante após o banho. Por quê? Porque o cloro é muito ressecante. Em relação ao ganho de peso, cada vez mais evidências sugerem que o ganho de peso após a menopausa é a maneira da natureza produzir mais estrogênio. Como é que isso ocorre? Após a menopausa, uma certa quantidade de estrogênio é formada da gordura. Portanto, quanto mais gorda você for, mais estrogênio você produz. Isto pode explicar, em parte, porque, em geral, mulheres mais gordas têm os ossos mais fortes do que as mais magras. Obviamente, aqui o balanço lipídico da gordura é necessário, já que a obesidade leva a doenças cardíacas e a outras doenças inflamatórias crônicas também. Aqui a mensagem simples é que, na maioria dos casos, se você estiver em boas condições de saúde física e se alimentar com uma dieta equilibrada ou balanceada, seu peso se ajustará aos níveis naturais normalmente. Na verdade, as mulheres podem ter saúde a longo prazo, sabia disso? E como adquirir isso? Existem várias mudanças no estilo de vida que podem ser feitas com a finalidade de reduzir a probabilidade de ocorrência de doenças cardíacas e osteoporose na mulher pós-menopausada. Muitos dos fatores de risco para doenças cardíacas podem ser reduzidos pela perda de peso, parando de fumar, modificando a dieta e se exercitando mais. Mudanças no estilo de vida para prevenir a osteoporose incluem exercícios adequados e uma dieta rica em cálcio, onde você encontra, não no leite, tá? Porque, para mim, o leite descalcifica, em vez de calcificar. E o leite envelhece. Mas sim nos vegetais verdes. Nunca use suplemento de cálcio também isolado. Por quê? O mesmo, quando absorvido, o cálcio poderá ir para a válvula cardíaca e para as artérias, como a carótide e a aorta, que é a maior artéria do corpo humano, que irriga todos os órgãos, provocando quadros de quê? De obstrução local ou aterosclerose, que é a doença que mais mata nos países em desenvolvimento. Nos países hoje já desenvolvidos, o câncer já passou as doenças cardiovasculares. Talvez você não saiba, mas a prevenção efetiva da osteoporose começa na infância, com uma boa alimentação e prática de atividade física. O pico de massa óssea no adulto acontece entre os 25 e 40 anos de idade. O pico para os homens é entre 25% e 30% maior do que para as mulheres, colocando-as em maior risco para a osteoporose. A perda da massa óssea começa logo após o pico, iniciando-se mais cedo nas mulheres do que nos homens, sendo acelerada, evidentemente, pela menopausa. Os exercícios regulares reduzem o risco de doenças cardíacas e, por fortalecer os ossos, podem prevenir também fraturas. E outra coisa, nunca é tarde para começar a exercitar. E não é só o coração e os ossos que se beneficiam do exercício regular. A força e o poder muscular também melhoram, diminuindo a probabilidade de quedas. E caso você tropece, terá mais força para se segurar em algo. Reavalie sua necessidade de drogas tranquilizantes hipnóticas, ou mesmo o álcool.
que podem afetar seu julgamento, aumentando a probabilidade de você tropeçar ou cambalear. O ideal recomendado de atividade física, eu acho que você já sabe, é mais ou menos de 20 a 30 minutos, 3 vezes na semana. Eu julgo que a maneira mais conveniente e mais fácil de começar uma atividade física é de caminhar. Esse trabalho é contra a gravidade e, portanto, impõe mais tensão benéfica sobre os ossos. Lembre-se que você não vai começar uma maratona de vários quilômetros, e sim, você vai somente iniciar uma caminhada. E outra coisa, comece devagar, aos poucos aumente a distância. Por outro lado, exercícios de alongamento aumentam a flexibilidade muscular. Somente, entretanto, tem pouco efeito sobre os ossos, os exercícios de alongamento. A natação também é um bom exercício, principalmente se você tiver problema nas articulações. A hidroginástica também você pode fazer. Faça do exercício como se fosse uma rotina diária. E por que isso? A principal razão para as pessoas não se exercitar é simplesmente falta de tempo. Portanto, tente incorporar os exercícios à sua rotina diária. Ande ou vá de bicicleta às lojas, ao invés de pegar um ônibus ou carro. Se for muito longe, desça do ônibus uma parada antes, ou mesmo estacione seu carro longe das lojas. O ideal, eu acho, é encontrar uma companhia para se exercitar juntos. Se você se sente inclinado a fazer exercícios mais formais, vá em frente. Mas é muito importante que não exagere no início, pois será mais provável que desista, especialmente se ficar muito cansada, não é? Outra coisa, sempre faça aquecimento e alongamento antes de iniciar qualquer atividade física, para evitar distensões musculares e microtraumas, que é muito comum. Como também evite exercícios vigorosos se tiver alguma infecção. Lembre-se que um programa de exercícios deveria ser mantido ao longo da vida e não somente por algumas semanas ou meses. A sua dieta também é muito importante e você sabe, de uma maneira simples, como cuidar dela. Uma boa dieta, constituída de alimentos não processados e industrializados, é especialmente importante durante os anos da menopausa. Certifique-se também de que você consome quantidades adequadas de vitaminas e minerais, conforme eu já falei antes.